competições, né? E o São Paulo preocupado, né? O que será que eles estão achando, né? Vamos acompanhar aí, quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O canal Gazeta Esportiva, ESPN Brasil, o link vai estar aqui na descrição. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí, no final eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Dessa situação e depois aqui Garrafa e Silvestre vão comentar. O José Paes, chega mais aqui com a gente para você trazer mais um pouquinho desses bastidores. Você estava nesse jogo ontem, lá no Morumbi, pegou ali a classificação de São Paulo. Conta pra gente então, Zé, o que aconteceu? O São Paulo não gostou, mas o Palmeiras já tinha mandado uma nota à federação, enfim, conta pra gente. Boa noite, Zé. Boa noite, Má. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, eu estava ontem nesse jogo do São Paulo, né? Classificação aí suada para a semifinal. E ontem mesmo eu já pude apurar que o Palmeiras estava muito seguro de que a semifinal que ele, Palmeiras, iria jogar seria na segunda-feira, seria no Allianz Parque. Pude apurar isso ontem à noite, já estava um zoom danado. Por que isso? Porque a detentora, né, dos direitos aí de transmissão do Campeonato Paulista entendia que o jogo do Corinthians seria colocado às 6h30 no domingo. O Palmeiras, como você bem disse, não poderia jogar no Allianz Parque no sábado, porque tem um show lá no Allianz Parque, então, no sábado. E aí o Palmeiras costurou muito bem nos bastidores para levar esse jogo para segunda-feira. E aí muitos lá no São Paulo entendiam que não, que tinham que jogar no sábado. Agora uma informação importante. Em 2022, Palmeiras e São Paulo decidiram o Campeonato Paulista. Naquela ocasião, o Palmeiras ele ia mandar o segundo jogo, né? O segundo jogo seria na casa do Verdão, mando do Palmeiras. E aí era o inverso, o Palmeiras tinha um show lá domingo, naquela ocasião, no Allianz Parque. Então o Palmeiras queria jogar no sábado. E aí o São Paulo, por meio do seu presidente, Júlio Casares, disse que sábado não era dia de futebol, não era o dia nobre, era apenas no domingo. E agora nessa nota aí que o São Paulo solta, ele diz que os 2 dias são os dias nobres, sábado e domingo. Então fica também essa polêmica aí para vocês poderem analisar quando eu devolver para você aí nos nossos estúdios, viu, Marina? Complicada a situação, o Palmeiras costurou muito bem nos bastidores para que esse jogo, repito, fosse lá no Allianz Parque, e é assim que vai acontecer segunda, 21h35. Inclusive ontem na minha apuração existia a possibilidade desse jogo ser, sim, na segunda-feira, mas às 8 da noite. Aí depois, aí num acordo lá entre eles, decidiu-se que a partida seria às 21h35. Mas se o jogo fosse no sábado, seria na Arena Barueri, muito provavelmente, que também tem um gramado sintético. Então, se for essa questão do sintético, também não dá, porque lá na Arena Barueri o gramado não é natural. Inclusive, muitos dizem que o gramado da Arena Barueri, o sintético que tem lá, é melhor que o do Allianz Parque. É um sintético diferente. Inclusive, o Palmeiras estaria analisando para colocar esse sintético que tem em Barueri no Allianz Parque. Lembrando que a Arena Barueri é administrada pela tia Leila, pela presidente do Verdão. Devolvo para vocês aí, para vocês poderem analisar todos esses pormenores envolvendo a data de jogo, local, enfim, polêmica danada, hein, Marina? Vai daí, daqui a pouco eu retorno daqui da Academia de Futebol. Valeu, Marina, Zé, pelas informações. Marina, e aí, vocês? Não existe mais dia nobre do futebol há muito tempo. Tem futebol de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta. Não é mais domingo, 4 da tarde aqui em São Paulo, domingo, 5 da tarde. E sobre o gramado sintético de Barueri, eu conversei com a Leila Pereira no elevador do estádio no ano passado, antes desse gramado ser colocado lá, e ela me disse que era a tecnologia do gramado do estádio do Botafogo, do Newton Santos, que é um outro tipo de da Arena grama, Barueri. Né? São tanto do Barueri é inspirado no do Botafogo. O do Allianz Parque também é muito bom para esse nível aí de hoje, de gramado sintético e tal, mas tem uma tecnologia diferente, eu não sei explicar qual é exatamente a diferença. Então, é assim, o São Paulo, ele joga pra galera. Ele joga pra galera. O São Paulo tentou fazer algo no sentido desse jogo não acontecer no Allianz Parque, porque querendo ou não, independentemente do gramado sintético ou não, a gente sabe a atmosfera que é criada no Allianz Parque. Essa é a ideia do São Paulo. Agora, a melhor campanha é a do Palmeiras, o mando é o do Palmeiras, nem São Paulo e nem Palmeiras tem jogo no meio de semana. Então, se o estádio, o Palmeiras não pode jogar no domingo, porque a TV, que é detentora dos direitos, escolheu passar Corinthians e Santos. Mas você sabe que segunda vai passar o jogo também na TV detentora. É isso. Então... E os clubes assinaram com os detentores. O detentor também tem ele tem a palavra final de quando que é o jogo. Ele que está pagando. Sempre foi assim. Né? Então, para o detentor, é muito mais interessante passar esse jogo na segunda noite, para ele poder transmitir, do que no sábado. E aí, como não tem o impedimento
de jogo no meio de semana, natural que a federação atendesse o pedido da detentora dos direitos de televisão. O São Paulo, né, nesse manifesto, se ele realmente, como protesto, não quis participar, deveria ter participado sim, ter falado isso, não através de manifesto, ter falado isso, foi uma reunião virtual, ter falado isso para o presidente da federação, ter falado isso... Protesta virtualmente ali, né, na própria reunião. Então, eu não vejo que houve vantagem nenhuma ao Palmeiras, e se existe vantagem, o Palmeiras conquistou essa vantagem dentro de campo. Eu entenderia que a reclamação do São Paulo poderia se fazer justa caso tivesse o São Paulo um compromisso na quarta-feira, na quinta-feira, vai ficar com o calendário apertado, aí sim justificaria. Agora, nesse quesito, não podendo jogar no domingo, porque a TV já optou em Corinthians e Santos, a TV escolheu a segunda-feira e foi jogar na segunda-feira. Não há o que reclamar, não há. Foi uma tentativa de ficar bem com a torcida São Paulina e mais, não sei se é possível, se o Zé estiver posicionado, fazer uma pergunta para o Zé Paz ou Deixa eu só completar esse comentário teu aí sobre a segunda-feira, porque assim, o São Paulo não quer jogar no Allianz Parque, essa é a real, vamos falar a verdade. Pô, eu sou São Paulo. Claro, mas é isso. Aqui, acima de tudo, eu sou jornalista, mas eu sou São Paulo. O São Paulo, guerra de nervos, de bastidores. Hoje foi o São Paulo que pressionou, outro dia foi o Palmeiras, amanhã vai ser o Corinthians. Vem há muito sempre tempo, teve. né? O São Paulo achou uma brecha, não vamos jogar lá. Não é só o campo sintético, é a atmosfera do estádio. O Palmeiras é muito mais forte no Allianz Parque. E a Federação Paulista, como mediadora, para mim, ela acerta. Não é o ideal? Não é o ideal. Eu gostaria do jogo no sábado ou no domingo, às 4 da tarde. Mas, pô, preservou o direito do Palmeiras jogar no estádio dele. O Palmeiras teve a melhor campanha, conquistada dentro de campo. Ah, mas o estádio é pra show. Pô, a Federação Paulista fez um bem bolado. E o Zé Paz deu um exemplo claro. Chama o Zé aqui para discussão, ele já está preparado ali. E o Zé Paz deu um exemplo claro, né? Em outra oportunidade, o presidente do São Paulo entendia que Palmeiras e São Paulo não poderiam jogar no sábado. O Belmonte, lá na Federação Paulista, quando o São Paulo ficou sabendo que jogaria com o Novo Horizontino na segunda-feira, e aí tem essa questão, São Paulo é o único que joga toda segunda, vocês gostaram? Não, dessa vez foi bom, a gente vai poder recuperar os jogadores, agora já não serve, mas a segunda... É uma briga. Vamos falar real, o São Paulo não quer jogar no Allianz Parque, esquece, vai pro pau, cara, desencana. Mas assinou isso, assinou. Eu não teria assinado, teria aceito numa boa, vai lá e joga na segunda-feira. E quer ver um outro ponto que eu vou levantar com o Zé? Vamos ver se é importante ou não. Como é mando único, não é? Nós não temos, é só mata, não é mata-mata, como é que fica a arrecadação dessa partida? A renda é do mandante, o visitante não tem participação na arrecadação, ou Zé Paz, você tem alguma informação sobre isso? A renda é dividida, né, Garrafa? Nessa fase agora de mata-mata do Campeonato Paulista, como você bem disse aí, jogo único, mando único. Então a renda, a federação fez dessa forma, a renda vai ser dividida no caso aí entre Palmeiras e São Paulo e também entre Corinthians e Santos. Garrafa. Mais um motivo de acerto na decisão da Federação Paulista de Futebol, né? São Paulo está devendo quanto na praça? Um monte. Vai dar muito mais renda jogar no Allianz Parque do que jogar em Barueri. Então, sabe o que eu ouvi futebol também? é negócio. Palmeiras vai ajudar o São Paulo, diretor, eu já vou entregar. Eu ouvi assim, mas segunda-feira, 9h35, o povão não consegue. O povão não vai mais em estádio de futebol. A gente não está mais nos anos 80, 70, 90. O povão não vai. Quem vai é classe média alta que tem o sócio torcedor. Você nem consegue ingresso para um jogo desse. Então, você diz, o povão, o trabalhador, não vai, cara. Essa que é a real. São Paulo assinou um atestado, criou um clima que é legal. O clima está criado. É que beleza. Isso. Vamos desfrutar. Cai quem quer, né, gente? Colocar mais fogo no parque. Vamos desfrutar. Bastidores aí, você vê. Olha só o que criou aqui o debate. Imagina, então, entre os torcedores de ambos os clubes. O São Paulo já eliminou o Palmeiras lá dentro algumas vezes, né? Pois é. Mas ele também tomou uns cacetes. E a gente vai seguir agora para o estádio do Pacaembu. Quem tá lá... E acho que é muito 50%, mas com o Vitor Roque estreando e jogando, eu coloco o Palmeiras também como favorito. E tem que estrear, tem que começar o jogo contra o São Paulo na segunda-feira? Posso imitar um cara que fica sentado no lugar do Breire Pires? Só com uma letra. Tava jogando na Espanha, tem que chegar e jogar mesmo aqui, né? Falou tanto que tem que ter um 9, o Palmeiras precisa de um 9, tem que ter um 9, aí manda embora um, manda embora outro, e vamos tentar, e vai na FIFA e busca, aí quando
contrata, não vai botar pra jogar? Pelo amor de Deus, né? 20 anos. Se ele chegasse no dia da viagem, já pode jogar. 20 anos tem que jogar. Se o Abel coloca o Flaco, a torcida mata ele, né? Gente, o Vitor Roque tá em ritmo de jogo, tava atuando no Betis. É a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. 25 milhões e meio de euros. Pode chegar a mais de 180 milhões de reais. E é acima da média, o cara que chegou para resolver. Então, assim, vai ser um trunfo pro próprio Abel, que eleva muito o sistema ofensivo do Palmeiras nesse confronto contra o São Paulo. Não tem aquela história de adaptação ao futebol brasileiro, de jogador estrangeiro. Já conhece futebol brasileiro, ao tempo? Já conhece campo sintético. Aí, pode ser. Mas tem mais essa, ele jogava no sintético. Mas eu vou te falar, eu acho que ele se encaixa muito bem no estilo de atacante que o Abel gosta. O cara que vem nessa infiltração, chega com força. Gastar essa bala e não se encaixar. Se não tivesse a convicção, aí é brincadeira, né? Mas eu acho que é um nome perfeito. Alguma dúvida que o Abel vai escalar na segunda-feira, Breyer? Eu imagino. Anúncio do time no Allianz Parque, faltando 1 hora para começar o jogo, estádio já cheio. Vitor Roque. Eu acredito que o Abel vai aproveitar esse momento também, até para jogar com o torcedor e ter um fator surpresa de aproveitar a estrela. Agora que a torcida se juntou novamente. A estrela que o Vitor Roque tem. Não dá pro Paulinho jogar logo não, também não? Seria outro. O Vitor Roque e Paulinho. Mas e se o Flaco Lopes estivesse naquele momento do ano passado, metendo gol todo jogo, titular absoluto. E sentava no mesmo jeito. Não, a tendência seria essa, mas não é o momento em que ele está melhorando. Eu até acho o Flaco um atacante útil, mas ele não pode ser a solução. Ele não pode ser a referência do ataque do Palmeiras. Não pode ser titular do Palmeiras. Acho que é um cara para ser ali um status de reserva, de um cara de rotação. Acho que é isso. E o Vitor Roque também não é aquele jogador que estava mal, estava encostado. Ele estava jogando no Betis, ele era opção, por mais que tivesse perdido a posição titular, para um jogador que chegou ali como contratação para jogar, eu vejo que o Vitor Roque está em condição física, está numa boa rotação para chegar, vestir a camisa e jogar. Não tem... Aliás, o Zinho falou do Paulinho. O Paulinho deve demorar um pouquinho para estrear, né? Está em recuperação ainda de cirurgia. Já voltou a treinar com bola. Quer dizer, não deve demorar para acontecer, assim, demorar tanto para acontecer, deve ser para início do Campeonato Brasileiro, e a gente vai ter algumas partidas com o trio, né? Sim. Com Estevão, Vitor e Paulinho. E o Estevão vem da sua melhor atuação no ano. Só que o Estevão, isso é algo que eu quero ver. Ele está devendo ainda em jogo grande. Clássico, principalmente, ele está devendo. Ano passado ele se tornou o jogador da sua idade na história do Campeonato Brasileiro com mais assistências e gols somados. Não questiono isso. E só foi contra a Baba? Não, mas eu acho que assim, lembra de uma grande atuação dele em um clássico, em um jogo pesado? Não teve ainda. Mas ele está em formação, ele joga demais. É uma barbaridade o que ele joga. Não é à toa que o Chelsea já buscou e no meio do ano a gente já vai perder mais uma grande joia. Eu acho que ainda tem essa pequena dívida, né, da grande atuação que o Endrick teve contra times grandes em jogos grandes. Não preciso lembrar do jogo que ele fez contra o Botafogo no Newton Santos. E aí, tem o do Vitor Roque, assim, imagino que ele vai chegar a jogar, até por essa necessidade, pela contratação, mas ele também é um jogador de 20 anos que está num processo de evolução. E o Vitor Roque, em alguns momentos, quando surgiu na base do Cruzeiro, no Atlético Paranaense, na Europa, sobretudo, ele precisa entender que ele precisa ter participação defensiva. Com o Abel, então... É um cara que vai cobrá-lo nesse aspecto. Então, é o jogador saber que o técnico... Ramon Menezes, que o dirigiu na Seleção Brasileira Sub-20, destacou como uma das maiores qualidades do Vitor Roque a recomposição e o quanto que ele morde. Eu acho ele bem competitivo. O Vitor Roque que eu vi no Atlético Paranaense, eu acho um cara assim... guerreiro, eu acho que ele vai se encaixar bem no Palmeiras. Mas em alguns momentos dá uma desconectada do jogo. O Vanderlei Luxemburgo, e claro, o Vanderlei lançou o Vitor Roque, foi um dos primeiros ali a lapidá-lo, falava, olha, é um jogador que precisa ter atenção que o jogo é 90 minutos e competiu o tempo inteiro. Mas um pequeno reparo e a tendência dele com o Abel é evoluir taticamente, em leitura de jogo, mas vejo que está pronto para ser titular do Palmeiras e muita gente até debocha do Vitor Roque, falando, foguete molhado, bateu na Europa e voltou. É um jogador muito jovem, com muita qualidade
E vou te falar que no Barcelona eu achei que a intolerância foi acima do normal. Eu acho também. Mas eu esperava ele no Betis melhor do que ele foi. Mas no Betis vai muito ali do treinador, o Manuel Pellegrini é um cara ali das antigas, do futebol, alguns técnicos também, com jogador brasileiro já tem aquela pecha. O Antônio é brasileiro, chegando lá. Então, mas no caso do Vitor... O início do Vitor Roque foi bom no Betis, depois ele oscilou. Marcou gols. Eu vi esse artilheiro do Betis na temporada. E o ponto é, o Luiz Henrique, que arrebentou na temporada passada no Botafogo, era reserva do Betis. Então, é normal, o jogador lá... São muitas variantes que fazem com que o jogador não dá com um ano de Europa só, um jogador jovem, que foi direto pro Barcelona, você cravar e colocar um rótulo dele que ele fracassou. Eu acho isso injusto, acho isso uma covardia. E no Barcelona, gente, Barcelona exatamente, no momento ruim. Exatamente. Barcelona no momento ruim. Vocês lembram a cobrança em cima do treinador, né? Do Xavi lá, enorme. E assim, e sem contar que ele disputava a posição com o Lewandowski, um Rafinha ali que vem como um atacante meia, joga pela ponta, um Yamal que joga pela direita. Então assim, o espaço para um jogador jovem num time que tá bagunçado, que a coisa não acontecia, era o caso do Barcelona, sobra mais para ele que vem de fora. A paciência é menor. Os da casa, ou que tem mais rodagem, tem uma paciência. Eu tô com o Plihal. Acho que a paciência com ele no Barcelona foi zero. Vê o Endrick no Real Madrid, a diferença, né? Celote segura, às vezes não coloca, deixa no banco, às vezes não leva. Aí começa a jogar, bota na Copa, bota num jogo menor, aí o cara vai ganhando confiança, faz um gol. É diferente. Ozinho, vê a história do Vinícius Júnior no Real Madrid. Também precisou de passar por algumas etapas, resiliência, não era titular. Foi pro time B. Exatamente, teve que jogar no Castilha. Então, assim, tá muito cedo para você falar que o jogador fracassou. Ele foi para um nível de competição que é o Barcelona. E eu acho que, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, para mim o Xavi sabotou o Vitor Roque na última temporada. Porque ele botava para atuar até o Mark Gill, Ferran Torres, jogadores com qualidade... questionável. Ô, Plihal, muito acima, né? Dona, eu sei que às vezes eu falo umas coisas aqui no nosso UFC que vira meme aí e tudo. E eu vou falar novamente. Oba! Problema que interpretem como quiser. Para a função de atacante, de centroavante, eu prefiro o Vitor Roque do que o Endrick. Para a função de homem ali 9. O Vitor Roque, que jogou no Atlético Paranaense, que chegou a ser lembrado para a seleção brasileira e que estava até mais maduro do que o Endrick no Palmeiras. O Endrick foi estourar no finalzinho ali dele já vendido. O Abel demorou para botar o Endrick como titular. E o Endrick caindo pelo lado direito, um segundo atacante. Eu tô falando, o 9, eu acho que o Vitor Roque que eu vi no Atlético Paranaense, desempenha melhor essa função. Ontem, Jonathan Calleri participou de mais de 20 minutos do programa, do início, os primeiros 20 minutos do Resenha da Rodada e, lógico... O elenco chega bem para as semifinais, eu acho que chega na melhor forma, porque a primeira fase não foi boa, realmente a gente perdeu muitos pontos que não deveria ter perdido, como essa semana em Brasília que foi catastrófica, com muito respeito aos rivais que também jogam, mas a gente não estuvo bem com o Inter de Limeira e com o Velo Clube. Esses dois empates deixaram a possibilidade de São Paulo definir as semifinais no Morumbi. E agora chega a melhor versão porque quem não joga agora e quem tem uma mala noite fica fora. Então agora vamos jogar de igual a igual no Palmeiras. Eu acho que eles não queriam jogar contra nós com certeza, mas nós também sabemos que lá com o gramado, com a torcida deles, eles são muito fortes, então vamos tentar trabalhar muito na semana para tentar a classificação, que vai ser muito complicado. Zinho, quem não gosta também dessa pimenta antes de um jogo decisivo não gosta de futebol, né? Isso tudo faz parte, tem que ter.
Isso é legal, né? Faz parte, sim, essa coisa agora que vai ser falada. Que você acha que lá no Palmeiras não repercutiu? Não repercutiu dele falar, a gente tem certeza que eles não queriam jogar contra a gente. Nós somos o calo neles, a gente tem tido bons resultados contra eles. E aí tem aquela coisa do Palmeiras, mas vocês perderam para Ponte Preta, estavam doidos para a gente ficar fora. Por quê? Porque vocês também estavam com medo da gente chegar? Então o jogo de palavras faz parte, é legal, motiva os atletas, motiva os torcedores, mesmo o horário não sendo, concordo ou não, 9h35, segunda-feira, pro cara trabalhador, o cara que rala, né? Vai sair do trabalho, vai para lá, e no outro dia de manhãzinho, de madrugada, já tem que estar no trabalho de novo, não é fácil, é difícil, né? Para televisão é legal, quem está em casa vai ser muito bom, mas eu acredito que vai estar lotado o Allianz Parque, vai estar cheio, essa rivalidade conta muito, esse duelo, né, é muito grande, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, já enfrentei, já joguei, sei do que representa isso para os atletas, né? Por isso que eu te disse, né? Chegou os 4 gigantes, o Campeonato Paulista ganhou uma proporção, para mim, já é o campeonato mais competitivo, né? Já é o campeonato que há um interesse maior dos clubes, não só os de menos investimento, mas esses de menos investimento têm um potencial maior do que os de menor investimento de outros estados, né? Você vê um Mirassol, um Novo Horizontino, um São Bernardo, assim, aí você pega Bragantino, você pega Ponte. Na nação palmeirense, na verdade, o São Paulo tava com medo de pegar o Palmeiras, né? Pra você ver, né? O mundo dá muitas voltas, né? Você lembra aqui quem foi que perdeu pra Ponte Preta, né? Vocês lembram quem foi que perdeu pra Ponte Preta pra, assim, de uma maneira ou outra, prejudicar o Palmeiras? Vocês estão lembrados quem foi? Nada mais, nada menos que o São Paulo, né? Pois é, né? Por coincidência, aí agora o São Paulo pega novamente o Palmeiras, né? O Palmeiras pega o São Paulo. Na verdade, o jogo vai ser no campo do Palmeiras. E o atacante do Palmeiras, do São Paulo, diz que eles não queriam. O Palmeiras tem certeza que o Palmeiras não queria pegar o São Paulo. Acho que ele tá invertendo a chave aí, né? Na verdade, quem não queria pegar o Palmeiras era o São Paulo, né? Palmeiras, até porque não importava quem ia pegar, né? O Palmeiras estava quase desclassificado, né? No Campeonato Paulista, que a gente sabe que o terceiro colocado terceiro colocado geral poderia ter ficado de fora da fase final, que é uma vergonha, né? Mas o São Paulino já começou o chororô, já começou a miar, já começou o zuzum. Eles não queriam jogar no campo do Palmeiras, enviou o ofício, fizeram tudo no mundo, né? Mas vão ter que jogar, né? Vão ter que jogar e vão ter que sentir a pressão, né? Será que eles vão tremer na base? E outra coisa, tão preocupados, né? Tão preocupados porque se o Palmeiras, nesses últimos 2, 3 jogos, vem apresentando um bom futebol, apresentou alguns reforços, né, no jogo contra o São Bernardo, e para o jogo do Clássico, na semifinal do Choque Rei contra o São Paulo, tem mais estreia, né? Nada mais, nada menos que Vitor Roque, né? Talvez eles estejam mais preocupados ainda, e mais revoltados, e mais indignados, né? E com medo, né? Porque sabe, né, que o Palmeiras já tem um grande elenco e ainda chega um cara ali que é para reforçar o time do Palmeiras, que, sem sombra de dúvida, hoje tem o melhor elenco do futebol brasileiro, né? Isso aí tá deixando os torcedores, né? Torcedores são paulinos com medo, né? Com medo e não sabe o que fazer, né? Mas é um clássico, onde o Palmeiras vai jogar em casa. É um jogo segunda-feira, claro. Eu também concordo, né? Um clássico desse aí eu acho que deveria ser no domingo, às 4 horas da tarde. Ia ser mais bonito, ia lotar. Mas, sem sombra de dúvida, pessoal, vai ser um grande jogo. O Palmeiras, para mim, é favorito, sim. Até porque o São Paulo vem jogando um péssimo futebol. Um péssimo futebol. Se não fosse o juiz, né? A juíza, na verdade, não teria nem passado para a semifinal, né? Mas agora, o que resta para o Palmeiras é fazer um bom jogo. Vitor Roque estrear, fazer um bom jogo e em busca do tetra, né? E só aconteceu, não lembro nem qual foi o ano que aconteceu. O Palmeiras pode entrar na história e conseguir o tetra, né? Deixando todos os seus rivais para trás
Aqueles que diziam que o Palmeiras não ia chegar, não ia se classificar, hoje está vendo o Palmeiras como grande favorito, né? Inclusive a mídia dá o Palmeiras como favoritaço. Alguns meios de comunicação destacando esse jogo, né? Que é a estreia de Vitor Roque. Os olhares